Após a limpeza, é o momento da gente fazer a aplicação do silicone em toda a flange do cárter. Lembrando que tanto o motor aqui quanto o cárter é um cárter de demonstração, então tem algumas danificações na superfície, até pela questão do uso, que na prática não pode ocorrer. O importante é ter sempre uma peça íntegra, sem danos, sem ter algum problema ali com relação à superfície, tá? Então, por exemplo, tem alguns pontos que estão machucados aqui que na prática não vai ocorrer. Sobre a aplicação do produto, no produto da Sika, a tampa, ela já vem um dispositivo para perfurar o tubo. Então o tubo ele vem fechado, vem com lacre de alumínio. Nesta tampa aqui, você consegue perfurar o material. E aí o material já está pronto para ser acoplado ao bico. Então vem com o bico que vem junto com a embalagem, rosqueia e corta no diâmetro desejado. Importante ressaltar que para essas aplicações de automobilísticas, o ideal é a gente cortar nesse primeiro ponto. Nesse bico ele tem 3 marcações e com isso a gente consegue ter um cordão um pouco menor, ter um controle maior de quantidade de produto que vai ser aplicado em toda a extensão da peça. Então, para cortar, vocês podem usar um estilete convencional, mas aqui eu vou usar só um dispositivo que a gente normalmente usa no laboratório para remover aqui a pontinha. Então, aqui para vocês poderem ver, então, cortou, fica com um furinho aqui específico para aplicação. Aí nós temos esse dispositivo aqui onde nós conseguimos acoplar aqui no produto para otimizar conforme a gente disse anteriormente. Então a gente vai posicionar a aplicação e aqui a gente vai rodar para poder conseguir fazer uma boa aplicação. Um ponto que a gente vai destacar aqui, nós iremos fazer 2 aplicações, uma correta e uma que a gente não recomenda, com alguns problemas que a gente vai relatar um pouco mais para frente, até para vocês entenderem as diferenças. Então, inicialmente eu vou fazer uma aplicação que a gente recomenda em toda a extensão, vou fazer só apenas esse trecho. E depois aqui nessa região a gente simula algumas aplicações erradas. Importante nessa aplicação, o cordão ele ser feito sempre na região interna do cárter e sempre envolver o contorno dos parafusos, porque senão a gente vai fazer uma vedação interna e pode ter um escape pelos parafusos. Então o recomendado é fazer um cordão na região interna e ao redor dos furos. Com isso a gente consegue assegurar que essa peça não vai ter nenhum tipo de vazamento ou perda do óleo do cárter. Antes da gente ir para a segunda aplicação, eu queria destacar um ponto importante. O material, conforme ele tem contato com a umidade do ar, ele começa a curar. Então é importante que após a aplicação, obviamente em todo o contorno da peça, fazer a colocação diretamente no motor. Por quê? Porque se você esperar o material formar uma película, o que pode ocorrer é que não vai ter mais adesão na outra face onde você vai fazer a união. Então é importante que você aplique o material e antes do material formar pele, você unir a outra peça. Tá? Se você esperar e formou essa pele, ele vai ser somente um selante mecânico. Ele deixa de ser um selante químico que vai aderir, vai manter ali as peças coladas e você pode ter um problema. Então, o recomendado é fazer sempre essa aplicação e logo em seguida fazer a união das peças. Indo para a segunda aplicação, eu vou simular algumas situações que podem gerar problema. Primeiro, é uma aplicação em excesso.
E aqui eu vou aproveitar para mostrar, eu não vou fazer o contorno do parafuso. Nessa outra região eu vou fazer uma aplicação com pouco produto, até para a gente poder explorar os dois extremos. Nós iremos fazer essa colagem no motor e depois nós vamos remover, até para a gente avaliar como é que esse adesivo, como é que o silicone ele se conformou ali na superfície. Então sempre tomar cuidado de posicionar a peça, orientar pelos guias da peça e só pressionar quando tiver certeza que está na posição. Então eu posicionei aqui o cárter, estou pressionando aqui manualmente até para o produto conformar e a gente vai fazer o aperto do cárter de uma maneira cruzada, exatamente para a gente distribuir as tensões aqui da fixação. Não sei se vocês conseguem perceber, mas esta região onde nós aplicamos em excesso, o produto é possível ver até pelo furo. Já consegue ver excesso de material aplicado. É um ponto que a gente vê como importante destacar, o excesso, além de ele sair pelo furo, ele também compromete para eu colocar o parafuso. Então você vai ter muito mais tensão ali e pode ser que não dê o aperto correto. Vou apertar os parafusos até encostar. Depois vamos usar um torquímetro para seguir as recomendações do fabricante do motor, desse Fiat do motor 1.4 Fire, do Palio. E seguir as recomendações de força aqui, de pressão de torque. Então, após encostar o parafuso, a gente vai usar um torquímetro para poder assegurar que a força está correta. Nós vamos dar um torque de 10 Nm aqui em cada um dos parafusos para assegurar conforme especificado do fabricante. Notem que nessa região onde nós aplicamos em excesso, é possível ver o adesivo pela parte externa do cárter. E enquanto na região onde nós aplicamos pouca coisa, a gente já não observa um vazamento de adesivo na parte externa. A gente vai remover todos os parafusos agora, até para a gente poder avaliar como que ficou a aplicação recomendada e comparar com as outras duas aplicações onde nós simulamos algumas alterações de quantidade de adesivo. Depois a gente explora alguns outros pontos importantes. Deixar aqui no mesmo sentido, até para a gente poder observar. Notem onde tinha excesso, sobrou bastante material na aplicação. Então note que nessa região
foi possível observar tanto o excesso pelo lado externo quanto pela região interna. Então isso pode se tornar um grande problema, porque esse material pode ir para dentro do motor e gerar entupimento, e gerar resíduo dentro do sistema e gerar um grande problema. Então o excesso de material muitas vezes parece ser uma coisa boa e positiva para a aplicação, né? Mas isso pode se tornar um problema porque ele pode gerar outros fatores, outras situações, que aí você vai ter que remover, abrir todo o cárter novamente, fazer toda a limpeza do sistema e refazer a aplicação. Numa situação onde você tem muito pouco produto, neste caso aqui ele até espalhou numa condição ok, porém num cárter que possa estar com um desnivelamento, onde as sobreposições não estão tão perfeitas, então nós podemos ter uma falha de contato e ali uma possível entrada ou entrada de água ou saída de óleo, e aí você pode ter um problema também. A gente sempre recomenda fazer a vedação ao redor do furo, porque aqui, ó, por exemplo, a gente consegue observar que na parte externa faltou material. Então aqui seria um possível vazamento na região também pelo parafuso. Tanto esse parafuso quanto esse parafuso aqui teria algum problema. Já na região onde nós fizemos um cordão relativamente ok, a gente consegue observar resíduo de material tanto na parte interna, que vai fazer essa estanqueidade, mas não é um excesso de adesivo, quanto na região externa, ao redor dos furos, a gente consegue ver material aplicado. Quando a gente olha para a outra face da colagem, a gente consegue observar aqui uma região onde nós aplicamos conforme o recomendado, um cordão contínuo, sem excesso, sem falta de material. A gente consegue observar que não tem material sobrando na região interna da peça, somente na região externa, que não tem problema. E a gente consegue observar que o silicone está contornando todo o furo, né? Então, quando a gente não aplica em excesso, a gente não obstrui e o material ele não entra no furo. Já nesta região de aplicação em excesso, a gente observa que nesta face não teve material em excesso na região interna, mas no motor a gente conseguiu observar bastante material na região que não pode ter excesso. Além disso, que a gente comentou também, é que o material em excesso ele entra no furo do parafuso e quando você tenta rosquear o parafuso ele pode te dar um aperto falso e gerar um problema. Já nessa região com falta de material, aqui a gente também consegue observar a falta do contorno aqui do silicone e em caso de peças que estão com alguma variação no dimensional, pode faltar material e não ter contato entre o cárter e o sobrecárter. Então, muita atenção nessa questão da quantidade, apliquem o recomendado, não precisa aplicar em excesso, não regulem a quantidade de silicone, porque isso pode te dar uma dor de cabeça muito maior.